ó, a número 1, assim, a sugestão que eu dou, como ele não deu uma PA, é você pensar numa PA. Como que você pode pensar? Cria uma PA em qualquer, numericamente, para vocês conseguirem entender o que vai acontecer. Então, ele fala assim, uma progressão aritmética de N termos. Quando ele fala N termos, ele não está especificando quantos termos tem. Deixa eu tirar a folha, porque está dentro da pasta, está fazendo muito brilho. Então, tem N termos. Só que ele fala que a razão é igual a 3. Ele fala, se retirarmos os termos de ordem ímpar, o que é ordem ímpar? O primeiro, terceiro, quinto, sétimo e assim por diante. Os de ordem par, aqueles que vão sobrar, que é o segundo, quarto, sexto, formarão uma progressão o quê? Aritmética ou geométrica. E de que razão? Nós não estudamos PG, mas nós já sabemos o conceito de PA. Então, PA você teria que saber se ia cair ou não. Né? Nós poderíamos, como é uma questão de múltipla escolha, nós poderíamos fazer até por eliminação. Então, o que eu tenho, mesmo sem saber o que é uma PG, né? Vamos supor uma PA, e aí eu vou inventar aqui um exemplo para poder entender essa questão. A única coisa que eu sei nessa PA é que a razão é 3. A razão 3 de uma PA é aquela soma de 3 em 3. Então, vamos colocar assim, uma PA qualquer. Por exemplo, 2 mais 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20. E como eu não sei quantos termos tem, eu vou colocar como infinito. Não infinito, né? Mas eu não sei em quanto ele vai parar. Então, eu sei que ele continua assim por diante até um determinado momento que ele para. Porque ela não falou nada que é infinito. Então, ele fala assim, se nós retirarmos os termos de ordem ímpar, o que seria o termo de ordem ímpar? O primeiro, vou tirar. O segundo mantém, o terceiro eu tiro. O quarto mantém, o quinto eu tiro. O sexto eu mantenho, o sétimo eu tiro e assim por diante. Então, vai sobrar aqui os seguintes números, 5, 11, 17 e assim por diante. Só para que a gente não fique lá em cima muito confuso. Então, vou repetir a questão para vocês entenderem o que eu fiz. Uma progressão aritmética de N termos. Então, eu inventei uma PA de tantos termos, que eu não sei quantos. Então, eu coloquei alguns e coloquei reticências. Que tem a razão igual a 3, ou seja, que ele somava de 3 em 3. Então, o critério para criar essa sequência numérica era esse. O critério era esse. E ele fala agora, se nós retirarmos os números de ordem ímpar, ou seja, o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo e assim por diante, os que sobrava de ordem par forma que não é o número que é par, não, tá, gente? É a posição dele, que é a composição dele de ordem par. Essa sequência aqui numérica, ele forma o quê? De 5 para 11 aumentou 6. De 11 para 7 aumentou 6. Então, o que eu posso afirmar? Que ela vai formar uma PA, uma progressão aritmética, de razão igual a 6. Essa seria a opção B. Mas eu consigo fazer isso fazendo uma análise de um exemplo. Em matemática, isso é muito comum. Quando eu preciso estabelecer alguma análise, eu posso muito bem fazer um exemplo e verificar dentro daquele exemplo o que está acontecendo e dali generalizar. Tudo bem? Número 1. Tudo bem, gente, com o número 1? Aham, eu logo entendi quando você leu o negócio ali. Show. Posso passar para o 4? Pode. Show. A número 4, não foi nessa aula, não. Foi na aula da semana passada, de primeiro ano, que nós fomos resolver um exercício e caiu na resolução de sistemas. Isso lá na turma do primeiro ano. A questão de número 4, talvez quem não conseguiu fazer é porque não está lembrando disso aqui, ó.
sistemas de equações. Existem 3 métodos para resolver sistemas de equações. Primeiro método, chamado adição. Segundo método, substituição. E o terceiro método, comparação. Essa matéria geralmente se vê no final do 7º ano e consolida no 8º. E depois repete no 9º. No primeiro a gente utiliza. Semana passada eu fiz um exercício com o primeiro ano, que a gente precisava ter esse conhecimento. Agora vocês estão no segundo, vocês estão precisando ter esse conhecimento. Quem perguntou o número 4? Fui eu. Eu consegui colocar A2, aí na que chegou, ficou duas equações aí, eu não consegui sair dali. Pois é. Você não lembra disso, ó. É esse o conteúdo que você precisa sair daqui a partir desse conteúdo. Quem que está aí na turma que lembra essa matéria? Quem conseguiu fazer esse dever? Ai, meu Deus, esse silêncio. Então, eu aconselho o seguinte. Sistema de equações é uma matéria que muitas resoluções de matemática saem por aqui. Eu aconselho, quem não lembra dessa matéria, por isso que eu especifiquei. Sistema de equações, quais são os métodos de resolução, em que ângulo que você vai achar isso daqui para poder aprender e rever. Eu aconselho vocês darem uma pesquisadinha nisso, porque é muito comum os exercícios saírem por sistema de equações. Então, vamos lá no número 4. Ele pede para calcular a razão de uma PA, sabendo que A2 vale menos 11 e o A12 vale 19. Então, eu tenho que aplicar a lei do termo geral. Então, o nosso termo geral, ele é igual ao AN, que é um termo qualquer, igual ao primeiro termo, A1, mais a quantidade de termos da PA, menos 1, vezes o R. Então, essa aí é a ideia do termo geral. Então, eu vou ter que aplicar 2 vezes esse termo geral. Primeiro para o A2. Então, quando eu pegar esse termo geral, para o A2, vai ficar A2 igual a 1, que eu não sei quanto é, não sei quanto vale o A1, mais N menos 1. Bem, N eu sei, se esse aqui é o A2, o N são 2 termos. Então, para aplicar aqui, 2 menos 1 vezes a razão. Eu não sei a razão, mas eu sei quanto é o A2. O A2 vale menos 11. Então, vou melhorar só isso aqui, ó. A1 fica sendo A1, 2 menos 1 dá 1, vezes R, R. Então, olha o que aconteceu aqui. Eu encontrei uma equação para resolver, com 2 letras. Então, aguarda um pouquinho. Agora, nós vamos para o A12. É igual o A1, que eu não sei, mais o N, se ele é 12, então o N são 12 termos. Menos 1 vezes o R. Agora eu aplico isso para aqui. O A12, eu sei quanto vale o A12. Ele deu que o A12 é igual a 19. É igual a 1 mais 12 menos 1, 11, R. Chegamos a uma outra equação para resolver. Ou seja, olha o que eu tenho. 2 equações com as mesmas letras, A1 e R, para resolver. Quando isso acontece, é que vem o sistema de equações, né? E o que eu faço, então, com essas duas? Eu só vou melhorar essa escrita. Eu vou escrever essa primeira aqui, ó, como A1 mais R igual a menos 11. Só passei o menos 11 para o outro lado. E essa daqui, eu vou escrever aqui de baixo, assim, ó, A1 mais 11R igual a 19. Também passei o 19 para lá. E vou fazer o sistema. Para quem
já aprendeu o sistema, quer dizer, todos vocês já aprenderam, mas para quem não lembrava, talvez já lembrar agora o que é sistema. É quando aparece isso aqui, ó. Quando aparece essas chaves com duas equações para resolver. Aí nós vamos resolver isso daí, da seguinte maneira. Existem 3 métodos, ó. 3. Eu vou fazer o método da adição, que é mais fácil. Ou, ele não chama de método da subtração, não, tá? Eu estou chamando aqui pelo seguinte. Quando eu subtrair essa por essa, o A1 menos o A1 vai sumir. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o A1 daqui, vou subtrair do A1, vai sumir. 11R menos 1R, vão sobrar 10R's. Por isso que eu fiz a de baixo pela de cima, tá? Na verdade, essa subtração é como se eu multiplicasse tudo em cima por menos 1 e somasse as duas. É a mesma coisa. Agora, quando eu somar 19 menos 11, então, peraí, eu tenho 19 menos 11. Então, ó, menos com menos dá mais, isso aqui vai ficar 19 mais 11. 19 mais 11 vai dar 30. O que ele quer que eu descubra? O 10 passa para cá dividindo, eu encontro R igual a 3. Olha a pergunta. Calculei a razão. Acabou. Calculei a razão. Está calculada aí a razão para vocês. Agora, se não sabe essa matéria aqui, ó, não consegue resolver. Vai aplicar o termo geral, sabe utilizar o termo geral da definição de sequências de PA, mas não sabe sair daqui para cá, porque está faltando uma matéria de 7º ano. Se ele quer, estou inconformada com esse celular hoje, ao contrário. Eu coloquei 7 menos 1 no N. Aí botei o N7 e o menos 1 para dar 6. Então, vamos lá. O primeiro termo é 3. O último termo é 17. Beleza? Ele fala que entre esses dois termos, nós temos que colocar 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos reler. Interpole ou coloque é a mesma coisa. 6 meios aritméticos, ou 6 termos, entre 3 e 17. Então, o que aconteceu com essa PA? Ela vai ter 8 termos. Então, quando eu aplicar o termo geral, o meu A8, o meu AN, vai ser o 17, que é o 8º termo dessa PA. Então, o meu A8, que é o 17, quando eu aplicar lá no termo geral, vai ficar 17 igual a 3 mais. Aí a Flávia falou assim, eu não sabia o que eu colocava no N-1. São 8 termos. Então, você vai colocar 8 menos 1 vezes a razão. O que ele pede não é a razão, mas eu só consigo colocar aqui se eu tiver a razão. Então, isso aqui vai dar 17 igual a 3 mais 7R. Esse 3 vem para cá, subtraindo. Então, vai dar 7R do lado de cá. Aqui dá 14 igual a 7R. O 7 vem para cá dividindo. Então, eu encontro que a razão vai valer 2. Então, o que ele fala? Coloque 6 termos entre 3 e 17. Eu só posso colocar termos numa PA ou numa PG quando eu sei a razão. Então, a razão é 2. Então, aqui vai ser o 5, 7, 9, 11, 13, 15 e depois o 17. Aí eu coloquei, então, o que ele pediu. Coloque os 6 termos entre 3 e 17. Tudo bem? Tudo bem, Flávio? Sim. Show. Depois, esse era o número 5, nós temos o número 7. Número 7. Determine o primeiro elemento de uma PA
com 120 números, onde o último termo é 570. E a razão é 4. Essa daqui é a aplicação direta do termo geral. Porque ele fala, determine o A1, que é o primeiro termo. Então, quem é o último termo? O último termo é 570. Porque ele fala, ó, onde o último termo, ou o AN é um termo qualquer, a gente está pegando o último, é igual a 570. Então, o A1 eu não sei, que eu vou descobrir. Aí, agora eu tenho que colocar na fórmula o N. Só que ele fala que são 120 termos, ou 120 números. Então, 120 menos 1, vezes a razão, que vai a 4. Então, resolvendo, 570 igual a 1 mais 119 vezes 4. Eu vou fazer, então, 570 continua, igual a 1 mais 119 vezes 4 vai dar 476. Esse 476 vai vir para cá subtraindo. Então, 570 menos 476 é igual a 1. Agora eu vou fazer essa subtração. O que ele me pediu no número 7? Determina o primeiro elemento, o A1. Então, eu estou determinando agora. Isso aqui vai dar 94. Então, o A1 é igual a 94. Tá aí a resposta. Eu tinha montado errado, por isso eu não consegui fazer. Agora eu... Talvez seja na hora da tua leitura, porque quando ele fala, determina o primeiro elemento de uma PA com 120 números, e ele afirma que o último é 570, então ele está afirmando para a gente que tem 120 elementos nessa PA, até o 570. Como foi a informação que ele deu, na hora de aplicar no termo geral, eu tenho que usar exatamente essa informação. E na minha sequência aqui, vocês me pediram o número 1, o 5, o 4, o 7 e agora o 8. O 8 tem que ter um pouquinho de malícia para resolver, tá? Ele não é difícil, mas se a gente não tem um pouquinho de malícia, você não consegue sair, não. É verdade, tem que fazer. Eu tenho o livro do segundo ano, então me ajudou para fazer essa. Aham. Porque eu quase me embolei, porque tem que tanto usar o A2, que a gente não sabe quanto vale, mas o termo é 2, e o A4 também, que não tem valor, que é o B. Uhum. Mas nós temos um conhecimento de PA que vai ajudar a gente a sair daí, que é o seguinte, quando eu trabalho com a ideia de uma PA, vamos entender o conceito original da PA, né? O primeiro conceito de PA que vocês viram no vídeo. Uma PA é uma progressão de números com uma sequência. Essa sequência ela tem uma relação. O termo que eu vou acrescentando nessa PA vai ser sempre o termo primeiro, vai ser somado com o número para chegar ao segundo. Depois, no segundo, eu pego um valor, que é chamado de razão, e somo para chegar no terceiro. Depois eu somo de novo para chegar no quarto, depois eu somo para chegar no quinto, e assim por diante. Parecido com a nossa primeira ideia, deixa eu pegar o primeiro exercício, que nós eu inventei um exemplo e ficou essa sequência aqui, ó. 5, 11, 17, né? Isso aqui é uma PA, porque esse termo aqui, comparado ao primeiro, está somando-se 6 unidades. E depois mais 6 e assim por diante. Se eu pedisse para vocês completassem aqui o próximo termo, seria 23, porque a minha razão é 6. Ou seja, eu estou aumentando de 6 em 6, tá? Então, o que acontece com essa PA que foi dada? Aqui, ele deu que é menos 8. Depois ele fala que aqui é A. Depois é 22. Depois é B. E depois é 52. Então, olha só. Se eu pegar 52
e subtrair do número anterior, eu vou encontrar minha razão. Ver se vocês concordam comigo. Uhum. Se eu fizer isso com qualquer número da minha sequência, vai dar sempre a razão. Se eu pegar o B agora e tirar 22, eu vou encontrar a razão. E assim por diante. Então, exatamente isso que eu vou fazer agora. Ó. Se eu peguei 52 menos B, encontrei a razão. Se eu pegar agora B e tirar 22, eu encontrei a razão. De novo. Depois, se eu pegar 22 e tirar o A, eu encontrei a razão. Se eu pegar o A e tirar 8, eu de novo encontro a razão. Ou seja, qualquer continha dessa que eu estou fazendo aqui, eu encontro a razão. Então, se eu estou encontrando a razão em todos eles, olha o que a tia Josi vai fazer de novo. Ó, sistema de equações. E no sistema de equações, existem 3 modelos de resolução. Eu vou fazer esse aqui agora. Ó. Eu vou comparar. O que é a comparação? É o seguinte, se essa equação aqui, esse sistema de equações aqui, os dois resultados estão me dando a razão, então olha o que eu vou fazer. Esquece o de baixo. Olha o que eu vou fazer com isso aqui. Eu vou pegar, deixa eu trocar de cor, para não ficar confuso. Eu vou pegar 52 menos B, que é a primeira, e vou comparar com a segunda, B menos 22. Para que eu vou fazer isso? Para achar o valor de B. Porque qual é a proposta ali? Ele pergunta quanto que é o produto de A por B. Então, eu tenho que descobrir quanto vale A e quanto vale B. Então, quando eu resolver isso aqui, vai ficar ó, menos B. Esse B vem para cá, menos B, igual a menos 22. O 52 vai para lá, menos 52. Então, vai ficar menos 2B igual a menos 74. Todo mundo é negativo, então multiplica por menos 1. Vai ficar 2B igual a 74. B é igual a 74 dividido por 2. B é igual a 37. Pronto. Achei o meu valor de B. Consegui sair pela definição da razão. Uma PA para CPA, cada novo termo tem que ser sempre somado com um determinado número para chegar ao termo na frente. Então, é isso que nós fizemos. Achamos o valor de B. Então, B ali, ó, vale 37. Agora, eu vou pegar essas duas aqui, ó, de A, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com B. Então, o que eu vou fazer? 22 menos A, que é a primeira, é igual a A menos 8. Eu vou comparar as duas equações. Então, eu tenho menos A aqui, o mais A vem para cá, menos A, igual menos 8, o mais 22 vem para cá, menos 22. Então, aqui vai dar menos 2A igual a menos 30. Os dois lados são negativos, multiplica por menos 1. Vai ficar 2A igual a 30. Então, A é igual a 30 dividido por 2. A é igual a 15. Achei o valor de A. Então, agora eu tenho resolvido tudo. Deixa eu tentar colocar na tela para vocês. Eu tenho a PA, que era dada nessa sequência. Eu peguei o último termo diminuído do anterior, deu a razão. Peguei o quarto diminuído do terceiro, deu a razão. Fui fazendo isso para cada termo e sempre dava razão. Depois eu comparei as duas primeiras aqui, depois eu comparei as duas últimas aqui, achei o valor de A igual a 15 e de B igual a 37. O que ele pede... Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Ah, eu errei um sinal aqui, hein? Ó, A menos com menos dá mais 8. Aqui é mais 8. Aqui é mais 8.
Conseguiram ver o meu erro? Ó, vou botar uma folhinha aqui para apagar. Para tapar o que eu... Tem um erro aqui, hein? Quando eu fui fazer essa daqui, eu tinha que fazer A menos o primeiro termo. Só que o primeiro termo é negativo. Então, A menos com menos dá mais. Então, ficou A mais 8. Conseguiram perceber o erro que eu cometi aqui? Consegui. Show! Pensei que você já tinha ido embora. Então, quando eu coloquei aqui embaixo, coloquei errado, tá? A mais 8 agora, porque eu corrigi. Esse mais 8 com menos 22 vai dar outro resultado aqui embaixo. Aqui embaixo vai ficar menos 2A igual a menos 14. Multiplicando por menos 1, vai dar 2A igual a 14. A é igual a 14 dividido por 2. A é igual a 7. Agora, deixa eu reler lá a questão. Ele fala assim, então o produto de A por B, o que ele quer é o produto de A por B. Ele quer que você saiba quanto é a multiplicação de A por B. A vale 7, B vale 37. Eu logo percebi que tinha um erro, por quê? Quando eu ia fazer a multiplicação de 15 por 37, esse número ia dar um número grande. E não tinha opção de números grandes assim, porque olha só, 10 vezes 37 dá 370. 5 vezes 37 dá 100 e pouco. Então, daria 370 com mais 100 e pouco. Então, daria 500 e pouco aí, 600. Não tem uma opção. Aí eu fui reolhar, eu vi que aqui em cima estava errado. Então, isso aqui está errado. O correto é isso que eu fiz agora na folhinha de monobloco. Ó. Então, agora multiplicando 7 por 37, vai dar 7 vezes 7, 49, vão 4. 7 vezes 3, 21, com 4, 25. Então, resposta correta, letra B, 259.